Pastor Davi, ele é uma figura special no reino de Deus. Deus deu para ele uma graça, uma unção diferenciada, onde ele consegue comprovar cientificamente o que a palavra de Deus nos revela. E nós vamos ouvir a ministração dele, mas eu gostaria que todos ficassem em pé em nome de Jesus. Posso orar, Davi? Amém? Se você quiser orar também, amém? Posso ouvir um amém? Então, estenda as mãos sobre ele e vamos abençoá-lo. Pai querido, o pastor Davi Musil está diante de ti. Ele pertence a ti, ó Pai. A ti toda honra e toda glória. Mas a alegria nossa, a alegria dele. E esta é uma oportunidade ímpar para nós estarmos aprendendo mais acerca da tua palavra, do teu Espírito. Usa, Senhor, o teu servo nesta noite, como o Senhor sempre tem usado, para trazer uma palavra que vem através do teu trono, da tua graça, do teu favor e do teu amor. Usa, Senhor, nós já louvamos a ti, nós adoramos a ti, receba o nosso louvor, a nossa adoração, e agora nós queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Fala conosco através do teu Espírito, através do dom da ciência, usando a vida do pastor Davi Musil, para a glória do teu santo nome. Todos digam amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Paz seja com todos. Vamos ficar em pé 30 segundos. A Bíblia começa com uma frase que me deixa encabulado. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E passa a narrar o tempo da criação como se fossem 7 dias. E os criacionistas acham que Deus começou a estalar os dedos e as coisas começaram a acontecer. Mas eu vou contar para vocês como é que aconteceu. Porque desde menino eu escutei pessoal da evolução, pessoal, cientistas. Quando eu era menino não existia cientistas crentes. Eram todos ateus. Mas o conhecimento reverteu a situação. Hoje não existe nenhum cientista que não reconheça que alguém planejou tudo. Alguns chamam de arquiteto do universo. Outros chamam de uma mente superior. Eu prefiro chamar de Deus. Amém? Pai, é a tua palavra. E está escrito que a tua palavra não volta vazia. Antes, encherá o nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. A gente esperava de um livro tão sucesso absoluto de bilheteria, traduzido em mais de 2.600 idiomas e dialetos, recorde de venda e de leitura em todo o mundo. A gente podia pensar assim, é o principal livro do mundo. Se eu te falar que não é. Este livro só tem um objetivo. Ele não começa tentando provar a existência de Deus. Você notou que começa já dizendo que Deus existe. Dizendo assim que no princípio Deus criou os céus e a terra. E mais para frente Isaías diz assim que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele criou para os filhos dos homens. E eu vou te dizer, os céus são os céus espiritual.
E a Terra é o mundo material, é o universo todo. A Bíblia não tem nenhuma finalidade de provar a existência de Deus. A Bíblia só aponta para um evento: Jesus Cristo. Deus tinha um projeto. Pensou quando ele planejou criar o homem. As coisas não foram acontecendo ao acaso, de acordo com a teoria evolucionista, sem governo. Não. Tudo obedece a leis rigorosamente planejadas. E a execução do projeto de uma única palavra. Depois que tudo estava planejado, depois que tudo estava como se fosse um computador do céu, Deus aperta o Enter. Deus dá entrada na execução do projeto. E ele pronuncia uma única palavra. Eu quero que você perceba o nível de poder que Deus tem. Fala assim, olha, haja. E chama a existência as coisas que não haviam. Eu quero que você compreenda uma coisa. Antes de Deus pronunciar o haja, não é que existia um espaço e Deus sai tresloucamente preenchendo o espaço com a criação dele. Não. Não existia a dimensão material. Nem sequer o nada existia. Não existia o espaço, não existia o vazio, não existia absolutamente, só existia o mundo espiritual. O mundo material foi criado por causa do homem. Deus planejou criar o homem e falou assim: eu vou criar um espaço especial para o homem viver. E chama a existência o universo. Quando ele pronuncia o haja, começa a expandir, como se fosse um vórtice. O espaço começa a expandir na velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz, pastor? 298 mil quilômetros por hora. Não, não é por hora, pastor, é por segundo. Por segundo. Então, no primeiro segundo, o espaço já tem, em duas direções, 600, arredondando, né? Falta só 200 quilômetros para chegar nos 300, então vamos arredondar para 600 mil quilômetros. Depois de um minuto, tem 60 vezes mais, 36 milhões de quilômetros de diâmetro. Eu quero que você perceba uma coisa. Quando o homem, abundantemente conhecida a história do Éden, quando o homem se separou de Deus, criou um vazio dentro do homem. Uma necessidade de adoração. E enquanto Deus não se revelava, ele passou a criar postes ídolos, deuses pagãos, inventar deuses. Eu quero que você perceba que na primeira hora, Deus já pôs no chinelo, já pôs no bolso, todos os deuses que o homem tentou criar para preencher o vazio dele. No primeiro minuto, o espaço já era maior do que Deus seria, do que Zeus, o deus dos gregos, ou Odin, dos nórdicos, teria capacidade de criar. Depois de um ano, o espaço teria 9,3 trilhões de quilômetros. Já caberia nele mais ou menos 32 sistemas solares. É pequeno esse projeto de Deus? Mas este é chamado de ano-luz. Depois de um ano, nós teríamos 18,6, crescendo dos dois lados,
trilhões de quilômetros de diâmetro. O espaço que Deus criou no primeiro ano já colocaria vergonha em todos os deuses que o homem poderia imaginar. Mas Deus não falou pare. Sabe por quê? Porque ele falou assim: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. O vocábulo terra que aparece na Gênesis, que aparece em Isaías, que aparece em Ezequiel, não é a terra, planetinha, um cisquinho cósmico que nós vivemos. É o universo inteiro. Um dia todo o universo vai glorificar o nome de Deus. Debaixo da direção dos filhos. Debaixo da direção da igreja. E isto é a igreja que Jesus veio resgatar. Esta é a igreja, é a noiva sagrada, que pertence a Deus. Foi comprada, remida. Não foi por ouro nem por prata. E vou te dar uma notícia: ouro e prata para nós aqui é muito importante. Em termos celestiais, ouro e prata não tem valor nenhum. Se a tabela periódica do nosso sistema tem 136 elementos, quem estudou no colégio, pelo menos, sabe disso, né? Tem alguns que passaram para a faculdade e seguiram avante. Mas imagine que a cada 10 milhões de anos surgisse um elemento para a tabela periódica universal. Hoje, a tabela periódica universal teria pelo menos 2.200 elementos. Hã? É um pouco mais do que na Terra? O plano de Deus é muito maior. Se você pensa que ouro, prata, essas coisas não têm importância. Do ponto de vista de Deus, o valor de ouro e prata é menos do que trocados. Tem até uma história de um menino que fala assim, um homem de negócio, foi negociar com Deus e falou assim: Senhor, é verdade que para o Senhor 1 segundo e 1 milhão de anos é a mesma coisa? É claro, filho, eu vivo na eternidade. Na eternidade não tem tempo. Eu vou dar uma notícia para vocês, que tem uma lenda que diz que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Mas eu vou ampliar um pouquinho a sua visão. Ele não só está em todos os lugares ao mesmo tempo, como também pode estar em todos os tempos ao mesmo tempo. Esse é o Deus que eu creio. Imagine alguém que pode chamar à existência um universo que não existia. E a ciência diz o seguinte, que todo o universo estava na cabeça de um alfinete quando Deus pronunciou o haja. Eu não creio em nada disso, viu? Big Bang não existe. Deus me revelou o que aconteceu. E me revelou quando eu estava vendo a divisão do acelerador de partículas do CERN, na Suíça, quando ficou provada a existência da partícula divina. Pegaram o átomo e dividiram em 1.500 pedaços. E aí perceberam que a partícula divina que estava lá no tempo da criação e que enchia o espaço, no vórtice onde o espaço começa a se expandir, não existe explosão de estrelas nem nada. O espaço veio vazio. Não totalmente vazio. Ele veio cheio das partículas divinas. Parece vácuo, mas não é. Porque é tão pequena, que precisa de 1.500 partículas para formar um único átomo de hidrogênio. Isto segundo a ciência. Eu não sou cientista. Eu sou curioso. E eu pergunto e Deus me responde. Graças a Deus que Deus... Desde menino eu enfrentava no colégio os evolucionistas que diziam, não, porque as coisas aconteceram assim, assim, assim. E eu falava, nada disso. Você pode até acreditar que o homem veio do macaco, que veio... Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Você fica com o seu macaco, que eu fico com a imagem de Deus. Amém?
Não tem jeito. É muito mais gostoso pensar que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus do que eu vim de um símio, né? Um dia, um grupo de minerais resolveu que ia adquirir vida. E aí, de repente, criou uma ameba, depois que virou um peixe. Esse peixe um dia enjoou de nadar, quis voar e nasceu um passarinho. Que conversa para boi dormir. E depois o passarinho virou um réptil, depois o réptil virou um macaco, depois o macaco virou gente. E para onde nós vamos? Vamos virar o quê? Vamos virar anjo agora? Não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isto. Nós vamos falar sobre o universo. Hã? Primeiro ano, quanto? 18,6 trilhões de quilômetros. Mas Deus não falou, bom, chega, já. Deus não parou aí. Deus deixou. Ele deu a ordem inicial e no vórtice inicial continua brotando bastante partículas divinas, que é a matéria-prima do grande auxiliar de Deus na criação das estrelas e da matéria. Essas partículas divinas, um dia lá, depois de 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, Deus não está nem aí para o tempo, é Ele que criou. Deus não liga para o tempo. Suponhamos que depois de 10 milhões de anos, algumas dessas partículas se juntaram. E o que elas criaram quando se juntaram? Criaram alguma molécula de alguma coisa. E tem uma lei, que é a principal auxiliar de Deus na forja de estrelas que Ele criou. Essas moléculas se juntando criaram um centro de gravidade. O que é gravidade? Ah, pastor, eu não sei. Vai saber. Gravidade é quando uma coisa atrai a outra pelo peso. O peso é sinônimo de gravidade, quase, né? E qual é a lei da gravidade? Matéria atrai matéria na proporção direta das massas ou na proporção na proporção inversa do quadrado das distâncias. Quando as matérias começam a se juntar, o que acontece? Aumenta o que aumenta? A gravidade. É lógico. E o que passa a acontecer? Chama mais material. E essa bola começa a crescer. E quanto mais ela cresce, mais aumenta a gravidade. E quanto mais ela mais cresce, e isso vai acontecendo em vários lugares do espaço, porque o espaço é muito veloz, ele anda na velocidade da luz. E em vários lugares do universo começam a brotar centros de gravidade atraindo a matéria. E esses centros de gravidade vão formando blocos. E daqui a pouco os blocos começam a aumentar. E daqui a pouco começam a ficar grandes. E as estrelas começam a nascer. Porque com o excesso de gravidade, uma reação nuclear no centro desses astros começa a brilhar. E nasceu uma estrela. Quando nasce a estrela, o que acontece? Aumenta mais a gravidade. E aumenta mais o produto. E aumenta mais. E daqui a pouco ela está tão grande que é maior do que o sistema solar inteiro. E aí ela explode. Depois de 700 milhões de anos, explode a primeira galáxia. Aí sim eu tenho a presença do tal famoso Big Bang. Amém? Aí você tem, mas onde acontece isso? Num montão de lugares. Porque se Deus não falou basta no primeiro ano, Ele não falou basta nem no 100º ano, nem no 1000º, nem no 1.000º, nem no 1.000.000º. Os cientistas dizem que a Terra, que o universo tem 14 bilhões de anos-luz. 14 bilhões. Mas eu acho que esse cálculo dele está errado. Os mesmos cientistas que dizem, os mesmos astrônomos que dizem que o universo tem 14 bilhões de anos-luz, isso nos daria
um diâmetro do universo de qual tamanho? Você sabe multiplicar por 2? Hã? Se você sabe multiplicar por 2, você sabe que o universo teria 28 bilhões de anos-luz. Mas eles mesmos dizem que o universo tem 485 bilhões de anos-luz. Esses caras só fazem conta. Se eu dividir por 2, então quanto tempo tem o universo? 247 bilhões de anos. Então o universo... Olha, vamos parar de falar do tamanho do universo. Eu já enjoei. Vocês já não enjoaram? Tem gente que não está nem entendendo mais. Que é muito bilhão. Porque o ano-luz é o milímetro da trena de Deus. Parece para você, se nós saíssemos da Terra hoje, o veículo mais rápido que existe é uma sonda solar. Eu não lembro o nome, né? Também quer que eu saiba tudo. Vai pesquisar um pouco na internet. É uma sonda que ela roda a 720 mil quilômetros por hora. Não é por segundo, não, né? É por hora. Se eu saísse daqui para visitar o primeiro astro próximo do Sol, a primeira estrelinha perto do Sol, eu iria para Centauri. Sabe quanto tempo eu ia demorar para chegar lá? Se eu fosse na velocidade da luz, que é o milímetro de Deus, eu chegaria em 4 anos e meio. Ainda assim é muito tempo, né? Se eu fosse na velocidade do trem mais rápido que o homem já inventou, que é a tal da sonda espacial, que está indo na direção do Sol, para pesquisar o Sol de perto, eu levaria 13 milhões de anos para chegar na primeira estrelinha. Sabe quantas estrelas nós temos na Via Láctea? Para visitar todas elas, só para você calcular, hein? Nós temos só na Via Láctea, que é uma dos bilhões, porque a gente achava que o universo era composto, até um tempo atrás, achava que o universo era composto de alguns 1.250.000 galáxias. Era muito grande, não era? É. Agora eles sabem que tem mais de bilhões de galáxias. A nossa não é a maior, não é a menor. Que existem galáxias até de meia dúzia de estrelas aí, né? Meia dúzia não, mas umas 100, 200 até tem. Mas só na nossa Via Láctea tem 250 estrelas. Não, 250 bilhões de estrelas. É pouco para você? Eu quero que você saiba que quando Deus chamou a existência o universo, Ele, por ser todo-poderoso, Ele não ficou nem 1 milímetro mais fraco. O poder de Deus chama a existência o universo desse tamanho e não enfraquece nada. Eu quero que você saiba de uma coisa. Quando Jesus saiu e encontrou os discípulos e falou assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu quero que você saiba que tipo de poder é este. E Ele disponibilizou isto para você. Ele falou assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal. Amém? Viu a fonte do seu poder de onde vem? Aleluia! Bilhões de amém, conforme disse o pastor Sérgio. Mas olha, gente, a fonte do nosso poder vem de uma procuração que Jesus deu para você agir em nome dele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores, porque eu vou para o Pai.
eu estarei sentado lá e torcendo por você. Por isso que quando você fala em nome de Jesus, aqueles demoninhos ordinários que estão querendo se manifestar, tem que dar no pé, tem que ir embora, tem que sair. Ô pastor, eu já vi esses dias uma pregação de uma moça que dizia assim, que ela teve na igreja metodista mais de 20 anos. Aí uma pessoa caiu endemoniada e ela, orando para Deus, aí Deus falou para ela assim, né, no coração dela, através do Espírito Santo, Deus revelou a verdade. Falou, olha, eu não estou aí não. Você tem a procuração, se vira. Aí ela falou, é assim, é eu que faço? Então sai em nome de Jesus. Ela ficou assustada porque o demônio saiu. Ela não conhecia a fonte do poder. Aí ela, dando um testemunho, continuou dizendo que o blá, 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 que não sei quem foi para o médico. Eu falei, não conhece o final da história. Se o Espírito de Deus comanda o universo, ele comanda a central das moléculas, dos átomos. É daí que vem a matéria, comandada por Deus. Por isso que Jesus botava a mão no olho do cara e falava assim, volte a ver em nome de Jesus. Não, ele não falava em nome de Jesus, é meu nome. O ceguinho sai dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus veio para cá, mas ele era bem humorado, né? Ele chega e traz o ceguinho na presença dele, o que ele fala? Que queres que eu te faça? O que ele esperava de resposta? Ele queria, o senhor podia me arrumar um cachorrinho, uma bengalinha branca, um cachorrinho para me ajudar a andar, né? Mas aquele ceguinho não era bobo, não. Ele falou, eu quero ver. E Jesus falou, bom, se você quer ver, então veja. Por que Jesus tinha essa autoridade para restaurar a visão? Porque ele controla a matéria. Ele é Deus. Este é o poder que ele deixou autorizado para você usar. Quando você falasse, olha, eu já tive essa experiência. A pessoa aparecer na minha frente, torcido assim. O que você está fazendo agachado aí? Ai, dói. Dói o quê? Fica em pé em nome de Jesus. Aí ficou em pé. Aonde que está doendo? Mostra para mim. Eu quero ver se essa dor tem o direito de se manifestar aqui. A dor é ilegal. Jesus levou nossas dores. A doença é ilegal. Se você interpretar a doença como uma coisa natural, aí o problema é seu. Eu acho que a doença, a maior parte das doenças, são obras do maligno. A maioria, pelo menos. Doença é bolada no inferno. Às vezes passa pela China, mas é bolado pelo inferno. O princípio do negócio vem lá do inferno. Às vezes passa no Haiti, às vezes passa na Argentina. Não vamos deixar só com a China a responsabilidade, né? Os chineses não têm culpa, não. O troço foi bolado lá embaixo. Aí subiu. Veio de lá. Se você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, essa doença é parte da sua responsabilidade. Quando você souber que alguém está com o tal do vírus, ou isso, ou aquilo, não importa qual é a doença. Eu vou dizer para você que eu já vi, orei por uma moça uma vez que estava com um troço parecido com apendicite. Lá em Louveira. Pessoal de Louveira, um abraço, né? Esse vídeo vai chegar lá. E ela veio dobrada. E eu chamando o pessoal, vem aqui, vou mostrar para vocês como é que funciona a cura divina. O pessoal está tão encruado que não acredita mais em cura. Não veio ninguém. Aí quando ela veio e veio toda torta, eu falei, aonde que dói? Ela falou, aqui. Eu falei para a diaconisa, põe a mão aqui em cima da dor dela. Aonde que era? Ela falou, está doendo agora? Eu falei, não. E nunca mais vai doer. Botei a mão em cima da mão da diaconisa e empurrei.
Se ela tivesse com dor, ia dar um pulo, mas a minha fé ali estava agindo, né? Eu falei, olha, você está dentro da embaixada do reino de Deus. Como aqui, uma embaixada. Duvido que aqui é alguma dor. Tem alguém com doente aí? Ergue a mão quem tem dor aí, quero ver. Não tem. Por quê? Aqui é a embaixada do reino de Deus. Doença aqui não tem vez. Dores aqui não tem vez. Se é a embaixada do reino de Deus. Aí eu falei, então, aí vocês não sabem o que aconteceu. Ela saiu correndo. Falei, corre aí para o povo ver que você está curada. Essa dor nunca mais vai voltar. Aí 48 pessoas se levantaram e vieram à frente para ser curadas. Todos receberam a cura, graças a Deus. Mas ninguém acreditava. O povo está encruado, não acredita mais em cura divina. Mas a cura divina é uma realidade. Por quê? Porque aquele que chamou a existência coisas que não haviam, agora passam a existir por causa de uma única palavra. Imagine se eu falo mais de uma palavra. Vão acontecer mais coisas. Tem que acontecer. Quando eu faço uma declaração em nome de Jesus, ou você crê, ou você não crê. Eu vou te dar uma notícia, hein? Se você é incrédulo, saiba que incrédulo, Deus não gosta. Deus não gosta de quem não crê. Um dia, vocês conhecem a história, espero que você também na internet conheça essa história. Deus falou para Moisés, Moisés, envia para ti, por quê? Porque eu pedi para você enviar espias para você, porque eu já conheço a terra. Foi eu que prometi para o Abraão. Então você manda os caras ir lá, olhar e trazer o testemunho. 2 trouxeram testemunho positivo. 10 falaram, olha, a terra é magnífica, o testemunho extremamente positivo. A terra mana leite e mel. Dá uma olhada no cacho de uva. Precisa de 2 homens para carregar. A romã parece uma melancia. Eram frutos magníficos. Só tem um problema. Tem uns gigantes lá que não vai dar certo. Éramos aos olhos deles como gafanhotos. Pior, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. O que eles estavam dizendo com isso? A terra é boa, mas Deus não tem capacidade de dar aquela terra para nós por causa dos gigantes. Os gigantes lá são maiores do que Deus. O que aconteceu? Geraram uma rebelião, chamada rebelião de Corá. Quem quiser conferir, é Números 13 e 14. Que acabaram mortos. 12.750 homens foram para o inferno vivos, sem morrer. A terra abriu e engoliu eles. Por quê? Deus não suporta incredulidade. Você tem fé? Agora você entende por que o Paulo fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você desagrada. Se você não agrada, você desagrada. Não tem 2 caminhos. Se você não agrada, ou você tem fé, ou você não tem fé. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada. Ou você ama a Deus, ou faz pouco caso dele. Quem ama Jesus, quem ama Deus, Deus se agrada disso. Agora você tem que provar para ele que você é fiel a ele. Tá certo? Tem que provar a ele que você o ama, que você o venera. Quando Deus planejou criar o homem, ele planejou para isto. Por quê? Anjo, ele já tinha bastante lá no céu. Ele não queria anjos mais, porque anjo não tem livre-arbítrio. Suponha que eu tenho aqui 2 anjos, e Deus fala assim, olha, eu tenho um reino para governar. Você vai ser imperador do reino. E você vai ser o faxineiro, tá? Sai os 2 anjos da presença de Deus, cada um com uma missão. Tá?
Aí o anjo, a gente trabalha junto há quase 12 milhões de anos. E você não achou esquisito, não? Deus dá o império para mim e para você a faxina? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai arrumar um outro faxineiro e eu vou colocar você pelo menos como primeiro-ministro, tá bom? O que o anjo vai responder? O quê? Você está maluco? Eu vou desobedecer a Deus para obedecer você? Percebeu onde está o pecado? O pecado está em ser desobediente a Deus. O que é que derrubou o homem? Ah, foi assim que Deus falou para você não comer essas duas árvores? Ah, bom, aí está certo. Porque se você comer, você vai ficar sabendo e você vai ser igual a Deus, vai ficar sabidão. Você vai ser igual a Deus. Ou seja, Deus está mentindo. Percebeu o que aconteceu? O homem aceitou a sugestão. Não era para ele nem cogitar a ideia de que Deus mentiria. Quem é o pai da mentira? Ele foi lá e mentiu. O mesmo argumento que ele usou lá para derrubar os anjos. O mesmo argumento que o diabo usou para derrubar os anjos, usou aqui a mentira. Isso é objeto de um outro estudo, mas um dia nós vamos falar sobre a queda do Lúcifer. Mas vamos falar primeiro sobre a criação. A criação de Deus é tão fantástica, tão grande, que até astrônomos e cientistas físicos duvidam. Mas, conforme a ciência avança, os cientistas vão falando, não é possível. Esse nível de coincidência, de evolução, isso não existe. Alguém comanda tudo. Nós chamamos de Deus. Eles, eu não sei que nome eles dão. Mas ateu de tudo não existe mais, não. Só existem pessoas que sabem que alguém planejou e comanda o universo. E este alguém é o mais importante. Se importou com você. Pensa na diferença dele para nós. E ele se importou conosco. Mais importante que isso, o preço da desobediência, o preço da dúvida de Adão, que toda a humanidade herdou. Ele falou, olha, eu quero resgatar a humanidade. Eu quero colocar alguma coisa disponível para a humanidade. Um caminho de volta para reatar comigo. Tudo o que você precisa fazer é crer que Deus te ama em tal ponto, como diz João, de tal maneira Deus te amou, que deu seu único filho para pagar os teus erros e para reatar você com Deus. Se você crê nisso, você é o homem que Deus procura. Aqueles que recusam esse projeto, o projeto de Deus para resgate da alma, estão desclassificados, porque não confiam em Deus. Mas nós confiamos em Deus. Você confia em Deus? Crê que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas? O que Deus procura é confiança absoluta. Nenhuma dúvida. Porque Ele é o Pai das luzes. Com Ele não tem mudança nem sombra de variação. Eu não vou contar o resto para vocês, porque você foi resgatado com um propósito. Mas eu quero deixar este propósito para a próxima vez. Tá certo? Mas Deus tem um plano e os planos de Deus não são sem propósito. Todos esses planos de Deus têm um propósito. Eu não vou falar para vocês, como dizia uma professora de teologia minha há 30 anos atrás. Eu perguntei para ela, mas irmã,
Você acha que Deus criou trilhões de estrelas à toa? Ele criou porque ele achou bonito. Não é bem assim, não. Deus criou tudo com propósito. Ele quer que a glória dele seja manifesta em todo o universo. Eu vou dar uma pincelada só para você adoçar sua boca. Quem vai liderar o governo na próxima etapa da criação é a igreja. Amém? Posso ouvir um amém? Quantos gostaram da ministração do pastor Davi? Então declare, pastor Davi. Queremos mais. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus pela vida do homem de Deus. Pastor Davi já é da casa do Pai. Posso ir, amém?